Aleluia. Querida irmandade, esta noite maravilhosa na presença de Deus. Deus preparou, irmãos nossos, ali do sul, junto da minha família. Também Deus preparou, servo de Deus, já chegou também? Servo de Deus, operador de jovens dos Estados Unidos, é isso? Também está junto de nós. Tem o irmão Fabinho, é de pertinho, mas acho que é a primeira vez que vem aqui também. Tem o irmão Diel, estamos junto com ele. Então, se a irmandade tiver algum voto, e se a irmandade tiver prazer em ouvir algumas obras que Deus tem operado na nossa vida, na vida desses irmãos, nós vamos selar com um amém maravilhoso. Estamos nesta liberdade. Deus seja louvado. Amém. Glória a Jesus. Servo de Deus. Glória a Jesus. Aqui em cima. Glória ao Senhor. Grandioso Deus. Glória a Deus, aleluia. Deus seja louvado. Amém. Eu agradeço a Deus nessa noite, por Ele ter me chamado nesse caminho santo, ter me prometido a coroa de vida eterna no céu, se a Ele for firme e fiel até o fim. Eu agradeço a Deus pela esposa que Ele tem preparado e por ter nos dado duas filhas, que têm sido alegria na nossa casa. Glória a Deus. Eu agradeço a Deus nessa noite, que no tempo certo Deus preparou uma companheira para mim. Glória a Deus. Morando longe da nossa casa, da Irmandade, ela tem sido uma grande ajudadora na minha vida. Na hora que a gente fica abatido, que a saudade bate da nossa família, da Irmandade, ela tem vindo dar um abraço e a alegria volta para o nosso coração. Glória a Deus. Eu agradeço a Deus nessa noite, que quando eu nasci, a minha mãe passou por um processo de enfermidade muito grande. Ela foi acometida de uma pressão alta e ela ficou um mês internada, irmãos. E teve um dia que o médico chegou para ela e disse que ela estava numa situação que era só Deus para libertá-la. Glória a Deus. Ela chamou os irmãos da igreja, eles foram até ela e o irmão sentiu de ungir. Quando o irmão ungiu, ele falou assim para ela: irmã, não é morte, é vida e vida com abundância. E aquele menino que já foi para casa e você está aqui no hospital, Deus manda te dizer: um dia você ainda vai comer da boca dele. Glória a Deus. E ontem, irmãos, Deus preparou de atender um culto na comum da minha mãe, aonde eu congregava quando era menino. Glória a Deus. E se cumpriu essa palavra também na vida dela. Irmão, somente creia, o Senhor é poderoso e aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Ele não deixa cair nada da promessa que Ele faz na nossa vida. Vamos servir a Deus com bastante coragem e disposição, que o Senhor está cuidando de nós. Glória a Deus. Eu agradeço a Deus, irmãos, que no ano de 2022, muito rápido, porque Deus serve de Deus aqui também, em junho de 22, Deus tomou um caminho no meu trabalho e preparou de uma forma muito especial, irmãos, porque até hoje eu sinto que eu não tenho capacidade, mas a capacidade vem do Senhor. Glória a Deus. Deus preparou, irmãos. Fui chamado para trabalhar ali no país dos Estados Unidos, na região, irmãos, de Waukesha, em Wisconsin, e Deus abençoou, irmãos. Chegamos lá, não tinha cultos, irmãos, por conta da pandemia ainda, não havia voltado os cultos, mas Deus foi abençoando, irmãos, tomando o caminho. E agora, irmãos, recentemente, Deus preparou para a Irmandade daquele lugar, foi confirmada a compra de uma igreja. A princípio, irmãos, congregavam num lugar, num hotel, até mesmo em outros lugares, não era nada fixo, irmão. Às vezes, os cultos eram uma vez por mês, e às vezes, devido a algum compromisso daquele lugar, aquele culto de um mês era cancelado, e a gente passava alguns meses sem congregar, irmãos, às vezes 2, às vezes 3 meses sem congregar. O desespero queria bater algumas horas, irmãos, mas toda a palavra que Deus fez nós sentir, de todas as vezes que a gente congregou com a Irmandade, era o que nos sustentava, irmãos, é o que nos sustenta até hoje. Glória a Deus. E Deus tem abençoado, irmãos.
preparou para a Irmandade. Agora, em fevereiro, vão começar a ter culto dentro de uma igreja que Deus preparou para eles. Irmãos, no ano passado, Deus tomou um caminho e mandou nós para outro lugar, também a trabalho, a 4 horas de distância daquele lugar que a gente tinha. E quando nós fomos buscar a palavra, o Senhor confirmou a nossa mudança, irmãos. Então nós saímos do estado de Wisconsin e nos mudamos para o estado de Illinois. Irmãos, e nós já estávamos, irmãos, apegados àquela irmandade, mas quando buscamos a palavra, o Senhor falou: como eu fiz a divisão entre Abraão e Ló, hoje eu faço uma divisão na tua vida, e eu já estou preparando o caminho. Somente ouça a minha voz e siga o que eu estou te pedindo. Glória a Deus. E Deus nos mandou, irmãos, para aquele lugar. E para a confirmação, irmãos, quando nós chegamos ali, os cultos também, irmãos, uma vez por mês, dentro de um clube, irmãos, que Deus tinha preparado sem custo ali para a Irmandade, irmãos. Deus preparou. Quando no dia que nós chegamos, irmãos, fomos direto para a casa dos servos de Deus. E na hora que nós entramos ali, irmãos, os servos de Deus estavam participando de uma reunião, irmãos. E era uma reunião para a compra de uma igreja. Deus abençoou, preparou a igreja. E em maio deste ano nós começamos a congregar dentro dessa igreja. E os cultos que eram uma vez por mês passaram a ser semanais, e as reuniões de jovens aos domingos. Irmãos, nós não temos palavra para agradecer a Deus, irmãos. E uma obra que Deus coloca no meu coração, irmãos, para dividir com a Irmandade, é que há 2 domingos atrás, irmãos, Deus tem preparado alguma mocidade ali da cidade de Chicago para congregar conosco. E quando tem a mocidade, quando tem alguém que é americano, irmãos, que não fala português, os cultos eles passam a ser em inglês, irmãos. E naquele dia tinha os americanos congregando e nós tivemos o culto, irmãos, em inglês. E tem um servo de Deus lá, irmãos, um músico, prazeroso em servir a Deus, prazeroso em tocar o seu instrumento, assim como os irmãos tocaram aqui nessa noite. Glória a Deus, irmãos. E quando ele chegou lá, irmãos, ele estava lá um ano e meio, irmãos. Ele foi com a sua esposa, ela foi a estudo, e quando vai a estudo, irmãos, não tem direito de trabalhar, irmãos, não tem um visto de trabalho. E assim quando ele chegou, Deus colocou o desejo que ele tinha que aprender inglês, irmãos, e ele começou a estudar. Irmãos, para quem estuda, eu estudei muitos anos, irmãos, e até hoje continuo aprendendo. Sabe quanto é difícil e quantos anos leva, irmãos, para se aprender uma nova língua. E então, irmãos, quando esse servo de Deus começou a estudar inglês, e nesse culto, irmãos, num sábado à noite, Deus colocou o desejo no coração dele testemunhar em inglês, irmãos, porque Deus preparou dele começar a estudar e Deus foi abrindo a mente dele. Glória a Deus. E ele levantou para testemunhar, irmãos, e ele testemunhou em inglês, irmãos. E Deus tomava a igreja, irmãos, porque a alegria do servo de Deus é a alegria da igreja também. Deus tomava a igreja de tanta alegria que nós ficamos, irmãos. E na hora que ele terminou, irmãos, na hora que ele foi voltar para o seu banco, o seu instrumento estava deitado no violoncelo, irmãos. E na hora que ele foi pular por cima do violoncelo, ele bateu o seu pé e o violoncelo caiu. Na hora que caiu, irmãos, o instrumento abriu, irmão, toda a sua volta. Irmãos, e acabou com aquele instrumento, irmãos. Uma tristeza muito grande tomou aquele servo, irmãos, porque como eles foram estudantes, irmãos, como estudantes, eles vivem uma vida bem limitada, irmãos, porque eles têm basicamente, irmãos, o dinheiro para pagar o aluguel e comprar uma comida para passar o mês, irmãos. Então eles vivem de uma forma bem limitada. Irmãos, na hora que quebrou aquele instrumento, aquele irmão debruçou em cima do seu colo e começou a chorar, irmãos, porque o prazer que ele tem é de servir a Deus no seu instrumento, irmãos. E na hora, irmãos, que ele chorava, a igreja ficou na comunhão. Glória a Deus. E ele chorava lá na frente e Deus já tomava o caminho lá atrás, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, e aquele servo de Deus, irmãos, começou a chorar. E lá atrás, irmãos, os servos de Deus se reuniram e já começaram um movimento ali, irmãos. Já era o caminho que Deus estava criando. Começaram a procurar um novo instrumento para o servo de Deus, irmãos. E era um culto à noite, irmãos. E você fala assim: como que vamos conseguir um instrumento para esse servo de Deus? Mas o caminho de Deus, quando Deus tem que cumprir uma obra, irmãos, para aquele que serve a Deus é pequenino, Deus não deixa ele nem confundido e nem envergonhado. O inimigo, irmão, pode tentar tirar a nossa alegria, irmãos, mas o Senhor está cuidando de nós, irmãos. E na hora, irmãos, lá atrás, os servos de Deus encarregados começaram a achar ali um instrumento, irmãos, que estava na cidade à venda. Irmãos, resumindo bastante, no outro dia, na reunião de jovens, irmãos,
Os irmãos chamaram o servo de Deus para sair da igreja e chegaram com o instrumento novinho para ele, irmão. Irmão, Deus manda te dizer, se você está chorando, o Senhor vai aparecer com providência, irmão, porque o nosso choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Glória a Deus. Irmãos, e a obra é tão linda, irmãos, que naquela noite, irmãos, o irmão sem saber de nada, ainda naquele sentimento de tristeza que era tomado, ele, irmão, Deus tinha colocado no seu coração de doar uma flauta, irmãos, para uma serva de Deus ali na igreja, irmãos. E mesmo naquela situação que ele havia perdido o seu instrumento, ele foi lá e doou a flauta para aquela serva de Deus, irmãos. Deixa, irmãos, o amor do Senhor entrar no seu coração e você vai ver muita obra ainda. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, eu aproveito o trago e gostaria de levar, irmãos, a saudação de todos vós com a santa paz de Deus. Amém. Eu agradeço a Deus por tudo. Deus seja louvado. Amém. Glória a Jesus. Santo Deus. Bendito é o Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Amém. Agradeço a Deus pelo dia que o Senhor converteu meu coração, me chamando nas águas do batismo e prometendo a vida eterna junto a todos nós. Agradeço a Deus pela viagem que Ele preparou no estado do Rio Grande do Sul até aqui, por onde tenho passado, trago e desejo levar as nossas saudações com a santa paz de Deus. Amém. Vamos agradecer a Deus por muitas obras que o Senhor tem feito. E agora, alguns meses atrás das enchentes, o Senhor, a irmã sabe que o nosso estado foi fortemente atingido, mas o Senhor também apareceu com muita providência no nosso caminho, e no meio de todo o caos, irmãos, apareceu com muito milagre, muita obra também. Agradeço a Deus porque um dia entramos num supermercado entre moços e moças, estávamos, salvo engano, entre 5 moços e moças, e o Senhor preparou de entrarmos com R$300 mais ou menos naquele mercado, e fizemos uma compra muito grande, irmãos. Agradeço a Deus que quando chegamos no caixa, olhamos a conta do banco, alguns irmãos tinham feito uma doação e nós tínhamos R$1.000 na conta do banco. Sou grato a Deus que quando passou todas as compras, a compra deu um pouco a mais, deu R$1.015 mais ou menos. Nós falamos com a moça do caixa: moça, nós precisávamos de um desconto nessa compra, nós estamos servindo a Deus e essa compra toda é para atender as pessoas que ficaram desabrigadas. Na hora veio a gerente dela e deu um desconto e ficou R$998. Agradeço a Deus que o Senhor multiplicou o valor que nós tínhamos naquele momento. Rapidamente, uma obra muito bonita que o Senhor fez no meio das enchentes. O Senhor deu uma luz aos servos de Deus e nós saímos no meio dos bairros afetados para começar a evangelizar. E num dia, no sábado à tarde, nós saímos entre vários irmãos e nós batíamos de porta em porta onde aceitava, e nós cantávamos um hino no violão, orávamos em pé mesmo no meio do barro, anunciando o Evangelho do Senhor Jesus. E quando passávamos na rua caminhando, uma mulher perguntou se nós podíamos fazer uma oração na casa dela. Prontamente nós aceitamos, entramos dentro da garagem dela. Ela estava carregando o restinho das coisas que tinha sobrado, o restinho do que a enchente não destruiu. Ela colocava num caminhãozinho para levar embora para outro lugar. E, irmãos, aquele lugar estava cheio de barro, não tinha nem como ajoelhar. Mas nós oramos, irmãos, em pé mesmo, e a presença de Deus que nos visita aqui passou naquele lugar. Sou grato a Deus porque a mulher estava vestindo roupas de uma serva de Deus, servia a Deus em outro lugar, e o seu esposo vestia uma bermuda, camiseta de time, cheio de joias, todo tatuado. Nós percebíamos que era alguém que não servia ao Senhor, e o Senhor visitando dava de falar para aquela mulher: irmã, a senhora está chorando por tudo que você perdeu na enchente, mas o teu choro maior é por causa da presença de Deus, que há muito tempo não se manifesta na tua vida. E o Senhor contou para nós que há muitos anos a senhora ora pela conversão do teu marido. Irmãos, eu nunca tinha visto nada daquele jeito. Naquela hora, aquela mulher se jogou de joelhos no chão, no meio do barro, com o rosto em terra, e dava glória a Deus, dizendo: é verdade, glória a Jesus. E ela adorando ao Senhor com o rosto no meio do barro, o Senhor virou para o marido dela e falava: rapaz, tu está aqui hoje
E você já me conhece, mas você não me obedece porque você é teimoso. Mas para você saber que o Senhor te conhece, há muitos anos atrás, quando você ainda era novo, você estava sentado na frente de uma calçada quebrada, você vestia uma bermuda jeans rasgada, uma camiseta branca, e você olhou para o céu e disse: se Deus existe, fala comigo agora. E naquele momento eu falei com você, mas até hoje você não me obedece por causa do teu passado, porque você diz para si mesmo: depois do que eu fiz, não tem como Deus me perdoar. E para tu saber que é Deus que fala contigo, o Senhor falou para nós que tu é presidiário e tu não obedece o Senhor porque tu é condenado a uma sentença de prisão. Mas hoje o Senhor que te conhece e te chama, Ele vai rasgar a sentença de prisão na tua vida, vai te tirar do mundo do pecado e te chamar para servir a Ele. Ele não sabia dar glória, irmãos, então ele travou assim, sem reação. Quando terminou a oração, ele falou: irmãos, é tudo verdade, eu sou presidiário e eu estou cumprindo um regime semiaberto, mas ontem, quando eu fui no presídio para cumprir mais uma parte da sentença, eu dei o meu nome para entrar dentro do presídio. A moça olhou para mim e disse: o teu nome sumiu do meu sistema, vai embora, que tu estás livre. Ao nome do Senhor. Irmãos, passados alguns meses, nós continuamos visitando aquela família, e um dia nós fomos na casa deles, o Senhor preparou, e ele estava bastante aflito, e o Senhor visitando, o Senhor começou a falar com ele: irmão Anderson, o irmão está com medo de ser preso, e te diz o Senhor: tu está com medo porque tu ainda não obedeceu o meu chamado. E essa semana um policial branco, alto, de olho claro, te parou na rua e disse que vai te pôr na cadeia de volta, e te diz o Senhor: ele te encontrou porque você ainda não me obedeceu, mas se você me obedecer, ele nunca mais acha o destino da tua casa. Agradeço a Deus que naquela visita é um casal, é a irmã, o irmão e uma menina de 11 anos. Sou grato a Deus que a glória de Deus visitava nós com muita força, e o Senhor visitou meu coração e disse: dá um abraço na menina que eu vou batizar ela com a promessa. Agradeço a Deus que eu chamei ela para perto de mim. Ela tem 11 anos de idade, o nome dela é Vitória, e eu falei: filha, me abraça, que o Senhor vai fazer uma obra contigo. Quando eu abracei ela, Deus batizou ela com a promessa na mesma hora. Agora no mês de setembro, passado um mês desta visita, o Senhor chamou a irmã, chamou o seu esposo e a menina nas águas do batismo. Quando terminava o batismo, na última oração, o irmão Anderson estava ajoelhado do meu lado, e o Senhor visitava a igreja com muito poder. Agradeço a Deus que eu do lado dele falei: irmão Anderson, o irmão acabou de ser batizado nas águas, mas o Senhor agora vai te batizar com o fogo do Espírito Santo. Agradeço a Deus que ajoelhado abracei ele, e o Senhor batizou ele com a promessa na mesma hora. Sou grato a Deus que esta família está firme, estudando a música, e o nome de Deus está sendo glorificado. Agradeço a Deus por esta força. Convido todos nós para congregarem conosco na cidade de Novo Hamburgo, no bairro Rondônia, no Rio Grande do Sul. Agradeço a Deus por tudo. Deus seja louvado. Glória a Jesus. Bendito é o Senhor. Deus seja louvado. Agradeço a Deus nessa noite pelo dia glorioso, ao qual Deus fez uma promessa: se for firme e fiel, entrarei no céu e verei a sua face quando ela é. O mandato de Deus preparou uma viagem aqui para o estado do Paraná, e eu me fiz portador, levei e trouxe a saudação, a saudade esse mandato com a santa paz de Deus. Eu também agradeço a Deus pela viagem. Deus nos concedeu uma viagem de paz, uma permanência de paz, também uma volta de paz. Eu agradeço a Deus por tudo. Deus seja louvado. Amém. Glória ao nome de Deus. Deus seja louvado. Amém. Agradeço a Deus por Deus ter me chamado nesse caminho, ter me guardado desde a minha infância na sua casa. Agradeço a Deus pela família, pelo esposo, pelos 3 filhos que o Senhor tem nos dado. Agradeço a Deus também por essa viagem que o Senhor preparou de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul até aqui. Trouxe a saudação da nossa comum, bairro Rondônia, e desejo levar as vossas saudações para saudar o irmão
com a santa paz de Deus. Amém. Agradeço a Deus por tudo, por essa força. Deus seja louvado. Glória a Jesus. O horário vai se indo, né, irmãos? Glória a Jesus. Bendito o Senhor. Estamos contentes nessa noite de estar aqui junto da Irmandade. Não subiu no nosso coração, nem imaginávamos estar aqui. Nós vamos visitar os nossos amigos de longa data, de anos, aqui em Jundiaí, e eles convidaram de nós vir aqui congregar com essa querida Irmandade. E nós já sentimos grandemente a presença de Deus. Uma igreja que clama, uma igreja que canta com alegria, que glorifica. Glória ao nome santo do Senhor, que ajuda na comunhão, que pega junto do arado, irmãos. Isso é sinal, glória ao Senhor, que a plantação está sendo boa, que a lavoura está sendo boa. Glória ao nome do Senhor, que a colheita vai ser muito boa. Glória ao nome do Senhor. E coisa maravilhosa, né, irmãos? Eu dou graças a Deus, irmãos, por estar aqui hoje. Deus tem me chamado nas águas do santo batismo, me prometeu a coroa da vida eterna, tem me abençoado grandemente, tem feito muitas obras na nossa vida, na minha mocidade. Congregamos, recitamos. Irmãos, Deus preparou uma das suas filhas para ser minha esposa. Como minha esposa testificou agora, nos deu 3 filhos. Esse que testemunhou, por último, é o mais velho. Tem uma menina de 16 e um menino, aqui o Estevão, de 8 também. O Senhor tem nos ajudado, tem dado para nós um ar de paz, e a presença de Deus tem estado junto de nós, irmãos. E graças ao Senhor, tive, irmãos, por quase 15 anos, cooperador de jovens. O Senhor preparou de cuidar da mocidade. Depois o Senhor nos separou para o ministério de cooperador do ofício, e depois agora o Senhor nos separou também para o ministério de ancião, onde estamos trabalhando e batalhando por esta obra. Então, graças a Deus nesta noite, irmãos, porque muitas obras Deus tem feito na nossa vida, tem aparecido maravilhosamente. Este ano, irmãos, como a Irmandade sabe, meu filho testificou, nós tivemos, irmãos, essa enchente terrível, onde, irmãos, entrou também na nossa cidade, entrou nas cidades vizinhas, entrou no estado, e nós, irmãos, glória ao Senhor, sofremos muito, mas também vimos muito o operar de Deus. Irmãos, Deus preparou que na sexta-feira começou a chuva, na terça, na sexta-feira a mocidade começou a se reunir, falou conosco. Pegamos a nossa congregação central, de Deus da graça de nós atender, irmãos, recolhemos os bancos e começamos, irmãos, a mocidade pelo grupo de WhatsApp, mensagem, pedindo cesta básica, itens, arroz, feijão, macarrão, sal, açúcar, produto de higiene pessoal, e foram fazendo cesta básica, irmãos, e foi na sexta, foi no sábado, no domingo, na segunda de manhã. Glória ao Senhor. O que aconteceu, irmãos? As pessoas vizinhas do bairro começaram a descobrir e começaram a passar notícia que tinha uma igreja em Novo Hamburgo que estava dando cesta básica, produto de limpeza, de higiene pessoal, e começaram a fazer fila na frente da congregação. E nós olhamos aqui, irmão, servo de Deus, diácono, nós, ancião, o que nós vamos fazer? Nós estávamos só com a mocidade, fazia 4 dias de chuva, o povo desabrigado, fazendo fila, e nós, irmãos, vamos fazer o que? Vamos atender a todos, glória ao nome do Senhor. E começamos, irmãos, a atender, e quando foi segunda de manhã, era fila na frente, bendito o Senhor. E como eles testificou, a mocidade indo no mercado comprar, a Irmandade trazendo o que tinha, nós fazíamos os kitzinhos, glória ao Senhor, porque às vezes, irmãos, numa pecinha de 3x4 tinha 10, 15 pessoas abrigadas, e se perderam tudo, perderam a compra, a comida, tudo, glória ao Senhor. E quando foi segunda de manhã, terminou praticamente tudo, não dava mais para fazer cesta básica. E quando nós fomos orar ao Senhor e clamar a Deus,
Irmãos, quando foi meio-dia, encostou um caminhão na frente da congregação central. Glória ao Senhor, vindo do interior do estado. A Irmandade se reuniu também no sábado e no domingo de Erechim, Passo Fundo, e aquela Irmandade trouxe aquele caminhão cheio de cesta básica, roupa. Glória ao nome do Senhor. E nós estávamos entre uns 50, 60 irmãos na frente da igreja, e aquele caminhão encostou. E eu vou contar aqui, talvez alguns dos irmãos aqui viram um vídeo correndo na internet de um caminhão descarregando mercadoria, e os irmãos cantando um hino, e a glória de Deus visitando aqueles irmãos. E quando chegou esse caminhão, a alegria era tanta que os irmãos começaram a falar alto, gritar dentro do caminhão. E eu saí de dentro da igreja e fui até a porta do caminhão, e Deus me visitou e falou assim, eu falei para os irmãos, glória ao Senhor, que obra que Deus fez, e os irmãos estão contentes, estão alegres, mas vamos pegar toda essa energia, esse ânimo que os irmãos têm, vamos cantar um hino dentro desse caminhão. Irmãos, eu terminei de falar, começaram a cantar um hino, aquele hino que saiu a mundo afora aí, e a glória de Deus começou a visitar dentro do caminhão, visitar os que estavam descarregando, e do outro lado da rua uma mulher veio, uma pessoa e filmou, glória ao Senhor, aquele movimento. Ele andou aí, Brasil, mundo afora, esse movimento de Deus. Ali começou, irmãos, a preparação de Deus na nossa vida. Quando foi terça-feira, quarta-feira, estava terminando aquelas cestas básicas, encostou outra carreta. Glória ao nome do Senhor. E os irmãos começaram a encontrar o meu telefone, o telefone dos diáconos. A igreja começou a ficar pequena, e os irmãos ligavam, o senhor é o irmão que está ajudando, que está cuidando da distribuição. Eles estamos ajudando. Irmãos, está saindo uma carreta daqui, de Jundiaí, de Campinas, irmãos de toda parte, glória ao nome do Senhor. E nós, irmãos, então não come mais dentro da igreja, a igreja mais ou menos por umas 500 pessoas, a nossa congregação central, uma regional lá. Irmãos, Deus preparou um pavilhão de 1.200 metros quadrados, e nós levamos então na outra semana tudo para lá. Então chegava água, chegava comida, e a cidade, até a prefeitura começou a indicar o nosso galpão. Glória ao Senhor. Tem uma igreja aí dos crentes que estão distribuindo, nós não temos, mas eles têm. Glória ao Senhor. E começou a chegar tanta mercadoria, tanta roupa, bendito o Senhor, tanta comida, tanta água. Eu falei com os irmãos, como é que nós vamos fazer? E era fila, irmãos, e nós distribuindo, e fazendo, organizando. A mocidade veio fazendo o cadastro, pegava o nome, pegava quantos filhos tinha, a idade que tinha as irmãs. Nós montamos uma linha de produção, então nós fazíamos kit para criança de 4, de 5, de 6, de 7, de 8. Glória ao Senhor. Aqui de Jundiaí, os diáconos ligaram, fizeram um kit para bebê. Bendito é o nome do Senhor. E nós separava o que era roupa de crente, o que não era roupa de crente, pelo número. Glória ao nome do Senhor. As nossas irmãzinhas que nunca iam ter condição de vestir um vestido novo, Deus preparou vestido novo. As irmãs da piedade na comunhão, as irmãs trabalhando, separavam e faziam o kit e diziam: essa aqui é para aquela irmãzinha. Glória ao nome do Senhor. Sem ter onde morar, sem ter onde dormir, e a bênção de Deus caindo, irmãos. Glória ao nome do Senhor. A bênção de Deus caindo, irmãos, sobre nós. E aí começou, irmãos, sobejar tanto, nós não cabia mais. Os irmãos ligavam: irmão Sione, estamos chegando com 2 carretas, com bitrem. Falei: irmãos, espera um dia no posto, espera 2 dias para descarregar. Aí estava falando com os irmãos, falei: irmãos, glória ao Senhor, eu vou sair fazer umas visitas na cidade. Aí peguei meu carro, era muito difícil de entrar nos bairros, irmãos. É 8h32, glória ao nome do Senhor, vai indo, né, irmãos? Bendito o Senhor. E desci, irmãos. Então o que aconteceu? A congregação cristã no Brasil, no Rio Grande do Sul, ela é uma obra de número de irmandade pequena, para a irmandade entender. E tem as outras igrejas evangélicas, que elas são, irmãos, mas muito, muito grandes, como é a congregação aqui em São Paulo. E nós somos um número pequeno. Só que eles, irmãos, glória ao Senhor, as igrejas deles, uma boa parte foi alagada. E da parte de fora, em vez de ajudar os irmãos deles, eles não ajudaram.
Então o que eu fiz? Desci com o carro, irmãos, pela periferia, onde tinha alagado, onde estava desabrigado, e eu chegava e batia nas igrejas, e o pastor vinha e me atendia. Pois não, eu falava, eu sou da congregação cristã do Brasil, Deus dá graça de nós servir a Deus, e Deus preparou alguns mantimentos. Vocês aceitam nós trazer alguns mantimentos dos membros e fiéis de vocês? Ele falou, não, vocês vão trazer para nós? Sim, nós vamos trazer para vocês. Glória ao nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Aí os pastores pegavam o meu número, e eu já ligava para os irmãos, e os irmãos pegavam as caminhonetas, pegavam os caminhãozinhos, pegavam os carros, e nós ia largando, glória ao Senhor. E nós chegávamos nas igrejas, e nós entrávamos de capa de chuva, de bota de borracha. Ele falava, irmão, pastor, tu não faz uma oração? É claro que nós fazemos uma oração. Vamos orar agora, bendito é o nome do Senhor. E nós orávamos, a virtude de Deus nos tomava, e saía aquelas mulheres chorando, e dizia, mas nós não temos colchão para dormir. Nós temos colchão lá também, glória ao nome do Senhor. Nós temos comida, mas pastor, aleluia, nós temos outra igreja mais para baixo, que também está afetada. Faz a lista lá de quantos tem e manda para nós. Nós vamos atender eles também. Glória ao nome do Senhor. Eles perguntavam para mim, da onde que está vindo essa comida? Eu disse, o povo de Deus, a obra de Deus é uma só. Está vindo de São Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais. Glória ao nome do Todo-Poderoso. Nós temos irmãos espalhados na face da terra, e nós não estamos dando conta. Bendito é o Senhor, de tanto que está vindo. Irmãos, e Deus começou a fazer a obra. Chegou uma mulher no CD, glória ao Senhor. Chegou uma mulher no CD com uma criancinha no colo. Um milagre que Deus fez tão lindo, irmãos. Ela chegou e disse assim, eu precisava de um chinelinho para o meu filho. Glória ao Senhor, perdemos tudo, e nós não temos. E prontamente as irmãs foram lá, procuraram, trouxeram o chinelinho, colocaram no pé, ficou grande o chinelinho, ficou grande o chinelo. Aí voltaram para dentro, procuraram, não encontraram, foram lá fora e falaram, olha, infelizmente, é o único número que nós temos, nós não temos, vamos ficar com seu nome aqui, seu telefone. E quando chegava, nós fazia assim, irmãos, nós começou a dar uma luz, nós pegávamos o nome das pessoas e o endereço, e aí nós ia lá, tinha 15, 20, 30 pessoas naquela casa, nós levava a cesta básica, orava e anunciava a graça do Senhor Jesus. Santo é o Senhor. Irmãos, e veio, ela pegou, infelizmente não tem, pegaram os dados aí, colocaram, falou, mas eu vou ficar então igual com esse chinelinho, glória ao Senhor maior. E ela colocou no pé da criança e colocou ali no chão. Quando a criancinha começou a sair, glória ao nome do Senhor, o chinelinho moldou no pé, ficou certinho. O nome de Deus está sendo glorificado. Glória ao nome do Senhor. E obras, maravilhas que Deus fez. Começamos a anunciar a palavra, o meu filho testemunhou, até contei uma outra igreja agora. Isso é obra desse ano, irmãos, que Deus fez. E nós estávamos, antes desta obra que Deus fez, eu estava junto, glória ao nome do Senhor. Eu falei para um irmão cooperador do bairro, glória ao Senhor, eu já vou apressar aqui, tá bom, Chiquinho? Glória ao Senhor, para nós não atrasar. Santo é o Senhor, que Deus tem feito muita obra no nosso meio lá, irmãos, muita obra. Eu fiquei de coordenador do CD de Novo Hamburgo, era 2, eu e o irmão Diácono. Então nós dormíamos 2, 3 horas por noite, por 3 meses. Era dia e noite trabalhando. Um dia eu peguei meu telefone, era 15 para meio-dia, e comecei a falar com o irmão, falar, atende aqui, atende ali. Quando eu fui olhar meu telefone, era 15 para 6 da tarde. Eu não tinha parado nem para comer nada, nem para ir no banheiro. E era assim, isso dava força, nos abençoava, nós orava e Deus trabalhava. E antes dessa visita, irmãos, então eu convidei esse cooperador e falei, irmão, vamos anunciar a palavra? E ele falou, mas como? Eu disse, entrei na caminhonete e vamos fazer umas visitas. E entramos, irmãos, glória ao Senhor. Então, a Irmandade deve ter visto nos noticiários, as ruas estavam muito estreitinhas, não tinha nem como passar com o carro, nada. E eu com a caminhonete um pouco mais alta, nós fomos entrando e fomos até aonde não dava mais para passar por causa da água. E quando chega lá no final, ele dentro da caminhonete, junto comigo, na comunhão, e ele falou, Senhor, como que nós vamos anunciar? Como nós vamos fazer? Deus vai criar um caminho, glória ao nome do Senhor. Aí cheguei, tinha uma mulher fumando assim, glória ao Senhor, com a roupa numa situação muito difícil, e
e ela fumando, eu baixei o vidro da caminhoneta, cumprimentei ela, falei boa tarde, ela falou boa tarde, tudo bem? E ela já perguntou, quem vocês são? Vocês são políticos? Eu falei, não somos. Vocês são da prefeitura? Não. Quem são vocês? Eu falei, nós somos servos de Deus, da congregação cristã no Brasil. E o que vocês vieram fazer aqui? Glória ao Senhor. Ela falou assim para mim, e quando ela falou assim, antes de eu falar, ela tirou o cigarro da boca e jogou fora, e apontou o dedo e veio assim na janela e falou, eu sei o que vocês vieram fazer aqui, vocês vieram anunciar Jesus Cristo para nós, né? Glória ao nome do Senhor. Eu falei, é verdade, nós vamos anunciar Jesus Cristo para vocês aqui nesse lugar. Anunciamos a palavra, Deus começou a trabalhar, dobramos a esquina, tinha um homem arrumando as coisinhas da casa e a mulher, cumprimentamos ele, glória ao Senhor, perguntou de onde nós éramos, nós falamos a mesma coisa, glória ao Senhor, descemos da caminhoneta, começamos a falar, quando começamos a falar, a mulher começou a chorar e ele também, glória ao Senhor, e a mulher falava assim, viu que eu te falei hoje de manhã, que nós temos que procurar uma igreja para servir a Deus, Deus já mandou a igreja para nós servir a Ele, glória ao nome do Senhor. Aí nós tomamos já da glória de Deus, porque o Senhor estava conosco, e quando o Senhor nos toma com a sua glória, nós crescemos, nós ficamos fortes, é verdade, as palavras vêm, a virtude vem, o poder vem, a glória vem, né, irmãos? E nós somos tomados da glória, Deus tomou nós, e virou para o homem e falou assim, e o Senhor tem o dom da música no coração, quando o Senhor era novo, o Senhor pertencia a uma igreja, e o Senhor tocava nessa igreja, e o Senhor guardou seu instrumento, e nunca mais o Senhor tocou, e o homem chorando, é verdade, eu morava em São Paulo, eu tocava pistão numa igreja, e nunca mais eu toquei, glória, o nome do Senhor, irmãos, anunciamos e começaram a congregar, e antes dessa visita, glória ao Senhor, eu estou preocupado um pouquinho com o horário, irmão Chiquinho, glória ao Senhor, irmãos, nós anunciamos, então o que nós fazíamos? Nós começamos a anunciar a palavra de casa em casa, nós chegávamos, anunciava, a caminhoneta cheia de cesta básica, mas nós não podíamos abrir, glória ao Senhor, a caçamba da caminhoneta, porque se nós abríssemos, em questão de 2 minutos, vinha 50, 100 pessoas, para pegar, de tanta necessidade, então nós tínhamos que ter prudência, glória ao Senhor, para ver como nós fazíamos, glória ao Senhor. E quando, irmãos, chegamos numa casa, anunciamos, numa semana, nossa semana nós fomos nessa casa, e lá nós vimos, irmãos, a força do mal operando dentro desta casa, mas o poder de Deus, ele é muito maior na nossa vida, irmãos, e chegamos nessa casa, 7 criancinhas, 3 mães solteiras, 10 e mais a mãe. Quando chegamos naquela casa, tinha uma outra pessoa, e eu falei para o irmão que estava comigo, falei, abrir oração, e ele, então, foi para abrir oração, cantamos o hino, e aquela mulher que estava cantando, quando terminou de cantar o hino, eu estava aqui assim, como eu estou, o irmão do meu lado, quando terminamos de cantar o hino, irmãos, aquela mulher voou no pescoço do nosso irmão, glória ao nome santo do Senhor, voou no pescoço do nosso irmão, aleluia, o irmão até aqui de Várzea Paulista, que estava nos visitando, onde eu conheci ele, e aqui pertinho de Jundiaí, glória ao Senhor, voou, irmãos, e ele veio para trás, e ela veio de novo, e ela apontava o dedo e dizia, saiam daqui, aqui é o meu território, vocês não podem ficar aqui, saiam daqui, e eu clamei o sangue do Senhor Jesus, e falei, Senhor, o que é que eu faço, Senhor? O que é que eu digo? O que é que eu, aleluia, o que é que eu vou falar? E nisso Deus tomou os irmãos, num poder, numa glória em línguas, irmãos, e começou uma guerra espiritual, e eu dei um passo para trás, e fiquei clamando, Senhor, tenha misericórdia, o que é que eu faço? O Senhor não falava nada comigo, e se o Senhor não falar, nós não faz, né, irmãos? Mas fica esperando a ordem do Criador, a ordem do Todo-Poderoso, aleluia. De repente, irmãos, aquela mulher caiu no chão, e se contorcia, parecia uma cobra, parecia um animal, glória ao Senhor, e os irmãos foram colocar, aleluia, o irmão do lado, perguntou para a dona da casa quem era a mulher, se era parente, e a mulher no chão se retorcendo falou, o meu nome é Lúcifer, santo é o nome do Senhor, irmãos, eu estava debaixo do sangue do Senhor, um alarido de glória, de linguagem naquele lugar, aquela mulher se retorcendo daquela situação, e nisso vem a ordem do céu sobre mim, e o Senhor falou para mim, manda eles pararem de glorificar, manda eles pararem de falar línguas,
Glória ao nome do Senhor. Eu nunca tinha visto isso, né, irmão? Glória, aleluia. Eu falei, irmãos, o Senhor falou comigo, não manifestem agora, Deus vai dar condição para vocês, não manifestem o dom de línguas, não manifestem, não dê glória agora, fiquem na comunhão. E foi ficando em silêncio, e o irmão foi para pegar ela no chão. Eu falei, irmão, não encosta, o assunto agora é o céu com nós aqui, bendito é o nome do Senhor. E eu virei para a família e deixei aquela mulher se remexendo no chão, glória ao Senhor. E eu virei para a família e Deus dava de dizer: esta casa é rejeitada, essa casa é humilhada, essa casa é desamparada, essa casa não tem esperança, e essa casa falta uma coisa que nós temos dentro de nós, que se chama paz. Essa casa não tem paz, e vocês pertencem a outra denominação, e vocês acham que nós vamos entrar na loucura, no grito. Não, o nosso Deus é Deus poderoso e Deus de paz, e quando desce a paz, glória ao nome do Senhor, até o inimigo tem que fugir da nossa vida. Santo é o Senhor, irmãos, e a glória de Deus foi descendo, e uma paz foi tomando o nosso coração. As lágrimas desciam dos irmãos, a lágrima descia de mim, a lágrima descia daquelas mulheres, aquelas crianças apavoradas. A virtude de Deus nos tomou. Eu fui até aquela mulher e falei: mulher, levanta e senta. Ela levantou e sentou, e o Espírito foi embora, e o nome de Deus está sendo glorificado. Santo é o nome do Senhor. Aleluia! Aonde tem paz tem a glória de Deus, aonde tem paz tem a providência de Deus, aonde tem paz tem a prosperidade de Deus. Glória ao nome do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Sinta a minha paz aí no teu coração, sinta a minha paz aí na tua alma. Leva a minha paz para a tua casa, leva a minha paz para o teu trabalho, leva a minha paz para a tua igreja. Sinta a virtude, leva a minha paz para os Estados Unidos, leva em nome de Jesus Cristo a paz que eu dou para te lugar. Aleluia! Deus, irmãos, isso foi agora, no mês de junho, julho. Deus já chamou uma das filhas, que tem 3 crianças, Letícia é o nome dela. Glória ao nome santo do Senhor. Deus já chamou ela na graça, já batizou, já tem mais ou menos um mês. Deus já preparou um servo de Deus, já estão namorando, e no início do ano já vão casar. E Deus está trabalhando. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. Fizemos uma visita também, já vou encerrar, irmãos. Glória ao Senhor. Deus tem operado, irmãos. Já está muito tarde. Eu vou voltar outro dia aqui, se Deus quiser. Bom, de coleta, meu irmão, o que Deus operou de milagre. Nós não tínhamos dinheiro para suprir a piedade. Faltava 7.880. Minha esposa é tesoureira da administração. E eu levantei para atender o culto sábado, lá normalmente dá um número maior de irmandade. Aquele dia deu pouquinho. E eu contei, tinha 92 pessoas na igreja. E a nossa coleta no culto lá, R$600, R$800, que dá no dia de culto, meu Chiquinho. Glória ao Senhor. E eu estou aqui, estou atendendo um culto como hoje. E a comunhão da igreja é tudo, não é mesmo? E a comunhão de Deus foi nos visitando. Chegou na hora da coleta, nós anunciamos a coleta. E eu falei: irmandade, e hoje aqui nós precisamos para atender a glória do Senhor a semana que vem, a mesa do pobre e do necessitado. Está faltando 7.880. E o Senhor me visitou, e eu falei assim: irmandade, quer ver um milagre hoje aqui na igreja? Glória ao nome do Senhor. Eu creio que Deus vai preparar esses 7.880 hoje, aqui no culto. Glória ao Senhor. A igreja está comigo na comunhão, eu falei. Estamos comigo e creio que Deus pode fazer uma obra. Glória à igreja, glória a Deus. E Deus visitou. Falei: então é o seguinte, hoje os porteiros aí do fundo não sobem na secretaria contar coleta. Vocês vão contar aqui na frente, eu vou contar junto. E a irmandade que quiser contar e tiver fé, vem aqui para frente contar a coleta. Porque Deus vai fazer uma obra. Minha esposa está aqui, minha filha e meu filho, e o Espírito Santo que está tomando a minha boca aqui para contar para essa igreja. Santo é o Senhor. Terminou o culto, Deus abençoou e veio, irmãos. Ficou mais ou menos uns 30, 40 mais ou menos, né? Mais ou menos. Então, sem precisar. E os porteiros, eles vieram com as duas caixinhas, colocaram ali. A irmã abriu o celular com a conta do Pix e começaram. Naquele dia foi fila para fazer Pix. Glória ao nome do Senhor.
aleluia. Tinha até, glória ao Senhor, tinha até centavos de coleta, não é verdade? Até centavos de coleta. E nós começamos a contar: 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6, 7, 8.008 reais. Glória ao nome santo do Senhor. Deus preparou na hora, a necessidade foi suprida e o nome de Deus está sendo glorificado. Muitas obras Deus tem feito, estou contente nessa noite de estar aqui. Quero trazer a saudação da Irmandade de Novo Hamburgo. Glória ao Senhor, é do ladinho de Porto Alegre. Fabinho já esteve lá, Mondiel já esteve lá, são nossos amigos. Estou vendo também, servo de Deus, tivemos agora em Passo Fundo, filho do Moncelso Regional ali de Tatuí. Glória ao Senhor, acabou de chegar aqui também, nós estávamos juntos faz uma semana, né? Glória ao Senhor, Deus nos visitou lá em Passo Fundo, não foi? E a mesma glória está aqui junto de nós hoje em Jundiaí. O mesmo Deus que está lá está aqui. Eu quero trazer e levar a saudação de todos com a santa paz de Deus. Amém. Dou graças a Deus por tudo, Deus seja louvado. Amém. Domingo, né? O irmão Luiz pede para anunciar para a Irmandade que vai ter uma limpeza aqui depois do culto, né? Esses dias nós estávamos com um problema de limpeza lá na central. E os irmãos falaram assim: não, ia até a reunião regional e falaram: senhor, anunciamos a limpeza e só 2 limparam. Aí eu atendi o culto e falei: Irmandade, sexta-feira nós vamos fazer uma limpeza aqui especial. Glória ao Senhor. Tem um irmão que faz a gestão do complexo lá, né? Porque é uma regional, e nós anunciamos. Glória ao Senhor. Só nós vamos fazer o seguinte: a mocidade traz o instrumento, traz o violão, tá bom? Nós vamos limpar, nós vamos estar aqui juntos, nós vamos orar, sentir o Senhor, depois nós vamos limpar essa igreja, depois nós vamos, tem mais, vamos fazer uma jantinha aí para os irmãos também, tá bom? Glória ao Senhor. Ai, irmãos, muda a figura, é verdade? Glória ao nome do Senhor. Irmãos, chegamos lá, tinha 36 irmãos, irmão Fabinho. Limpamos a igreja em 1 hora. E fomos cantar hino, glorificar a Deus. E Deus preparou uma bela janta. E o nome de Deus está sendo glorificado. É a união que Deus deu aqui, não é mesmo, irmão? E tem que sair tudo, não é só o que prega. Para sair coisa boa aqui de cima, é porque tem coisa boa aí no banco. Para sair coisa boa aqui de cima, é porque o coração da igreja pede coisa boa, né? A igreja da coleta, a igreja ajuda na limpeza, a igreja fervorosa, a igreja da glória, a igreja da aleluia, mas tem que ter disciplina e tem que cuidar da casa de Deus. Então hoje, irmãos, ó, glória ao Senhor. Até falei para os irmãos, cadê os rodos? Está faltando, irmão, Senhor. Tem que comprar mais rodo, comprar mais vassoura, comprar mais pano. E sobrou gente para limpar, tá bom? Vamos chamar.